Azazel, o anjo que revelou segredos proibidos à humanidade. Você já ouviu falar de Azazel? Um nome cercado de mistério, medo e conhecimento proibido. Um anjo caído que, segundo antigos textos, revelou segredos ocultos à humanidade, ensinando artes, ciências e até mesmo habilidades de guerra. Mas a que custo? Antes de mergulharmos nessa história enigmática, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre mistérios e histórias ocultas. Quem é Azazel? Azazel é uma figura enigmática que aparece em antigos textos religiosos e apócrifos, sendo mais detalhadamente descrito no livro de Enoque, um escrito considerado não canônico pela maioria das tradições cristãs, mas altamente influente na construção da mitologia dos anjos caídos. De acordo com esses relatos, Azazel era um dos vigilantes, um grupo de anjos que teriam descido do céu para a terra e se envolvido com a humanidade. Ele, assim como outros anjos rebeldes, teria ensinado segredos antes restritos ao mundo celestial, concedendo aos humanos conhecimentos que alteraram o curso da civilização. Entre seus ensinamentos mais controversos, Azazel teria revelado a arte da metalurgia, ensinando aos homens a forjar armas e armaduras, o que trouxe o avanço das guerras e conflitos. Além disso, ele teria instruído as mulheres sobre o uso de cosméticos e adornos, algo que, segundo o texto, contribuiu para a vaidade e a sedução, desviando a humanidade de um caminho considerado puro. Outro aspecto atribuído a Azazel é o ensino de práticas ocultas, como a feitiçaria e a astrologia, dando aos humanos um conhecimento proibido que os aproximava do divino, mas ao mesmo tempo os corrompia. Esse acesso a segredos celestiais teria levado a um aumento da maldade na terra, despertando a ira divina. O impacto dos ensinamentos de Azazel foi considerado tão devastador que, no relato do livro de Enoque, Deus ordena que ele seja aprisionado e lançado em um deserto remoto, onde permaneceria acorrentado até o dia do juízo final. Seu nome ficou associado à ideia de transgressão, queda e conhecimento proibido, tornando-se uma figura central em mitologias e interpretações sobre o pecado e a rebelião celestial. Os ensinamentos de Azazel tiveram um impacto tão profundo e destrutivo sobre a humanidade que, segundo o livro de Enoque, Deus decidiu puni-lo severamente. Como um dos líderes dos anjos caídos, ele foi responsabilizado por espalhar conhecimento proibido que corrompeu os homens, incentivando a violência, a vaidade e as artes ocultas. Diante da crescente perversão do mundo, Deus teria ordenado ao arcanjo Rafael que capturasse Azazel. Como punição, ele foi aprisionado em um deserto remoto, muitas vezes identificado como o deserto de Dudael, um local de trevas e sofrimento. Lá, ele foi amarrado com correntes sob a terra, onde permaneceria até o dia do juízo final, quando seria lançado em um lago de fogo como sentença definitiva por seus crimes contra a humanidade. Além dessa narrativa apócrifa, o nome de Azazel também aparece na Bíblia hebraica, especificamente em Levítico 16, 8 a 10. No contexto do dia da expiação, Yom Kippur. Nesse ritual, realizado pelo sumo sacerdote do povo de Israel, 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado a Deus como oferta pelos pecados do povo. O outro, conhecido como bode emissário, era simbolicamente carregado com os pecados da nação e enviado ao deserto para Azazel. Esse rito pode ter 2 interpretações principais. Uma, Azazel como entidade maligna. O bode carregado de pecados seria enviado ao deserto como uma espécie de tributo para Azazel, uma figura demoníaca que habitava lugares áridos e inóspitos. 2. Azazel como conceito de expiação. Alguns estudiosos argumentam que Azazel não se referia a um ser real, mas ao próprio ato de afastar os pecados da comunidade, simbolizando o isolamento do mal. Seja como um anjo caído,
um demônio do deserto ou apenas um símbolo da purificação dos pecados, Azazel permanece uma figura envolta em mistério. Sua história continua a fascinar estudiosos, teólogos e entusiastas do oculto, alimentando debates sobre sua verdadeira natureza e seu papel na tradição espiritual. Ao longo da história, a figura de Azazel permaneceu relevante dentro do contexto religioso, sendo mencionada tanto nas escrituras sagradas quanto em textos apócrifos. Sua presença está associada à ideia de transgressão e expiação, tornando-se um símbolo importante dentro da tradição judaico-cristã. Na Bíblia, Azazel aparece em Levítico 16:8-10, no contexto do Dia da Expiação, Yom Kippur. Durante esse ritual sagrado, Deus ordenou que 2 bodes fossem escolhidos. Um seria sacrificado como oferta pelos pecados do povo. O outro, chamado de bode emissário, teria os pecados de Israel simbolicamente transferidos para ele e seria enviado ao deserto para Azazel. Esse ritual reforçava o conceito de purificação e afastamento do pecado da comunidade, sendo um dos momentos mais importantes da prática religiosa do Antigo Testamento. Azazel, na tradição judaica e apócrifa, nos escritos judaicos posteriores e no livro de Enoque, Azazel é descrito como um dos anjos caídos que ensinou à humanidade segredos proibidos. Ele teria sido responsável por revelar a arte da guerra, a fabricação de armas e práticas que levaram à corrupção da humanidade. Por essa razão, Deus ordenou que ele fosse aprisionado até o juízo final. Essa interpretação reforça a visão de Azazel como um ser que desviou-se da vontade divina e trouxe destruição ao mundo, sendo um exemplo de condenação para aqueles que desafiam a ordem estabelecida por Deus. Azazel é uma figura de grande significado na tradição religiosa. Seja como parte do ritual de expiação em Levítico ou como um anjo caído nos textos apócrifos, sua história reforça a importância da obediência a Deus e do afastamento do pecado. Se gostou desse conteúdo e deseja aprender mais sobre passagens bíblicas e ensinamentos religiosos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse conhecimento.